Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração, guarde também a tua mente em Cristo Jesus. Com as bênçãos de Deus, estamos de volta mais uma vez trazendo o conhecimento através da leitura e meditação da Palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, é dia 5 de abril de 2023. O tema desta semana é: o profeta é provado em sua fé. Vamos fazer, queridos, a leitura da Palavra de Deus, que no vídeo de hoje está em Daniel. O capítulo ainda é o de número 6, porém o versículo irá do 10 até o versículo 18, e o texto sagrado diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia em seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumavam fazer. Então aqueles homens foram juntos e o acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinaste um edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: estas palavras é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é um dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei estas palavras, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Meus amados, o tema deste vídeo é o forte ponto fraco. Quando Daniel soube, diz o texto, ele entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes durante o dia ele se colocava de joelho e ele orava e ele dava graças diante do seu Deus, como também antes, veja bem a palavra antes, costumava fazer, conforme o versículo 10 esclarece. Encarando a situação sob o ponto de vista humano, Daniel poderia ter se desesperado, não é mesmo? Foi uma trama montada contra ele. Ele sabia disso e tinha a consciência limpa. A promulgação daquela lei, todavia, em absolutamente nada, eu quero que vocês entendam, alterou a sua vida. Ele continuava fiel a Deus e nada iria demovê-lo do seu propósito de servir a Deus acima de todas as coisas. Ele não se abalou diante do perigo,
pois vivia em comunhão com Deus. Como? Através da oração. Não seria o perigo de morte que o tiraria desta condição. Ele continuou fazendo aquilo que antes costumava fazer. Ele não começou a orar porque o perigo veio, mas ele já orava antes mesmo que a situação não fosse perigosa. A oração para ele era todos os dias no mesmo local que havia escolhido, com as janelas abertas e voltado para Jerusalém, que era onde reside a esperança de restauração de seu povo. Querido, se alguém perguntar onde está o segredo de Daniel, pode-se responder: na vida de oração que ele contínua e persistente fazia. Foi essa comunhão com Deus que o sustentou durante as décadas em que ele morou na cidade de Babilônia e que o colocou numa condição de homem honesto e, além de honesto, respeitado pelos reis. Aquilo que os adversários pensavam que fosse o seu ponto fraco era, na verdade, o seu segredo de vitória, ou seja, o seu ponto forte. Eles montaram tudo porque sabiam que Daniel se dirigiria para aquele quarto com as janelas abertas e ali oraria ao Senhor. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus, conforme nós lemos no versículo 11. Pensavam terem dado um flagrante para o poder entregar ao rei. O versículo 12 e o versículo 13 deixa isso muito bem claro. Eles usaram uma lei para praticar a injustiça. A lei, meus amados, meus queridos, quando feita por pessoas de mente pervertida e de vida corrupta, revela o caráter dos seus legisladores. O rei, embora penalizado conforme o versículo 14 até o 16, não teve outra alternativa senão cumprir a lei e mandar Daniel para a cova dos leões. O rei gostava muito de Daniel e o respeitava por sua honestidade, pelo seu profissionalismo. Mas ele foi, infelizmente, imaturo e não percebeu a teia de aranha montada para prejudicar a Daniel, contribuindo assim para que isso acontecesse. Bem que tentou livrá-lo, é bem verdade, mas ele foi vítima da inflexibilidade das leis dos medos e persas. O rei, no entanto, reconhecia que Daniel era uma pessoa especial, dizendo ele: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará, conforme os versículos 16. O destino de Daniel foi selado. Sabe quando? Quando selada foi a pedra colocada sobre a cova. O versículo 17 esclarece isso, simbolizando assim que nada mais podia ser feito e nada mais poderia mudar a sentença que deveria ser cumprida, mesmo sabendo-se que era uma injustiça que estava sendo feita. Aquilo tudo deixou o rei inquieto e passou a noite em claro. Ainda bem que Dário se preocupou, e isso mostra a força do seu caráter como um governante. Muitos de nossos governantes deveriam perder o sono com tantas injustiças que são cometidas por seus subordinados na administração, para então tomarem atitudes de moralização dos órgãos públicos. Ficaremos por aqui e nos veremos no próximo vídeo, se for essa a legítima vontade de Deus. Deus te abençoe em nome